Então, vamos continuar com o nosso assunto, o final da época imperial agora. Vamos falar sobre a queda de Roma. O território romano era muito extenso, como vocês podem ver nesse mapa aí. Tudo que está pintado de verde era Império Romano. Porém, a partir do século III depois de Cristo, Roma parou a sua expansão territorial, não tinha mais para onde crescer. Vamos dar uma olhadinha por quê? Quais os motivos disso? Se a gente for ver para cá, eles não tinham mais como vir, porque existiam povos nômades que viviam aqui no Saara. E essa região, além de ser uma região extremamente inóspita, apenas conseguiam sobreviver e se locomover com alguma facilidade esses beduínos do Saara. Então, os romanos não conseguiram avançar seu território mais aqui para essa parte sul. No mapa não mostra, mas ao sul do Egito também era muito complicado para eles irem. Por quê? Essa região, que hoje em dia é a fronteira entre o Egito e o Sudão, é uma região de altas montanhas. E o povo que vivia ali, os núbios, eram extremamente guerreiros. Então os romanos também não foram para lá, porque além da dificuldade de passar, a dificuldade geográfica de ultrapassar essas montanhas, esses núbios ainda viviam ali, fizeram uma forte resistência aos romanos. Para cá, Península Arábica. Mesmo problema do Saara. Aqui tem um deserto, o deserto da Arábia, e os povos nômades que viviam aqui formaram uma forte resistência aos romanos. Então, eles também não conseguiram avançar para cá. Para esse outro lado, né, no mapa não mostra direito, mas para cá é o Império dos Persas. Eles tentaram conquistar os persas, lembram do Crasso, do primeiro triunvirato? Eles tentaram conquistar os persas e não conseguiram. Não tiveram como fazer isso. Então é uma região que eles também não conquistaram e não conseguiram crescer. Aqui no mapa também termina na região onde hoje fica a Inglaterra. Ao norte da Inglaterra, e aqui a atual Irlanda, eles também não conseguiram invadir. Por quê? No norte da Inglaterra, onde hoje fica a Escócia, vivia um povo celta, guerreiro, super habilidoso. Eles atacavam em qualquer hora do dia ou da noite, de madrugada, e isso era um grande empecilho para a disciplina romana. Então, os romanos eles construíram uma muralha, que é a muralha de Adriano, para defender as suas cidades aqui na Bretanha das invasões desses Highlanders, desse pessoal lá da Escócia. Eles não conseguiram invadir esse território. E aqui na Irlanda, a mesma coisa. Agora, por último, falar desse pessoal aqui. A região que os romanos chamavam de Germânia. Portanto, os povos que viviam aqui eram os germânicos. São vários povos, muitos, e o que eles têm em comum é a sua religiosidade e as línguas que são parecidas. As línguas germânicas elas têm o mesmo radical, a mesma nascença. Então, essa região aqui, que é a região da Germânia, eram povos também super guerreiros, fazia parte da tradição deles ser guerreiro. Todos os homens germânicos eram treinados para ser soldados. Então, além deles serem camponeses, construtores de barco, criadores de animais, eles eram também guerreiros. E mesma coisa aqui dos celtas. Eles atacavam em qualquer hora, de qualquer jeito. As mulheres também atacavam. Então, além de ser uma região extremamente fria, além de ser uma região com uma geografia que atrapalhava aquele jeito romano de lutar, em fileiras, formando grupos que se defendiam com os escudos e tudo mais. Então, a geografia do lugar, árvores altas e tudo mais, impedia essa formação em bloquinhos que os romanos estavam acostumados a lutar. Então, eles tinham que se espalhar, eles tinham que se separar uns dos outros, e isso fazia com que os germânicos atacassem e acabassem vencendo. Então, os romanos também pararam de crescer o seu território para essa região aqui. Então, nesse momento aí, final do século III, começo do século IV depois de Cristo, o Império Romano entra em crise. Entra em crise por quê? Porque os povos germânicos começam a invadir. Aqueles povos germânicos que eu acabei de falar para vocês, que os romanos tentaram conquistar e não conseguiram, começam a invadir o território romano. Além disso, Roma para de se expandir. Essa diminuição da expansão romana, ou o fim
dessa expansão territorial romana traz consequências extremamente graves. A primeira delas é a diminuição do número de escravos. Diminuindo o número de escravos, como toda mão de obra, como todo serviço era feito por escravos, diminuindo o número de escravos, diminui a produção agrícola. Ao diminuir a produção agrícola, Roma entra numa crise econômica. Essa crise econômica, meus caros, ocorre a partir também de uma redução de produtividade, uma diminuição na oferta de alimentos, as pessoas mais pobres começam a passar fome, até as pessoas mais ricas começam a ter dificuldade de comprar comida, o preço de tudo aumenta demais, ocorre uma inflação em todo o território romano. E isso aumenta a corrupção política. Certo? Roma teve um período no finalzinho do século II depois de Cristo, em que em apenas um ano eles tiveram 5 imperadores diferentes. Por que isso? Porque os generais romanos se apoiavam nos seus soldados para ter força política. E se decretavam imperadores, matavam o imperador anterior e se decretavam imperadores. Não conseguiam dar conta da crise. Vinha um outro general, também apoiado em seus soldados, dizendo que ia resolver o problema, matava o imperador, assumia o lugar e assim por diante. Então Roma teve 5 imperadores em um único ano, foi uma época bastante conturbada da história romana, né? Uma época que Roma estava realmente implodindo, a gente pode dizer assim, certo? Junto com tudo isso, nós temos aqui o surgimento de uma nova religião, do cristianismo. O cristianismo afundou Roma? Claro que não, mas contribuiu para algumas mudanças sociais e culturais dentro do império. Então, vamos falar a respeito disso. Então, olha lá, né? A crise do império. Com o fim das conquistas, ocorre uma crise escravagista, uma crise escravista. Além disso, ocorre também uma dificuldade muito grande em defender as fronteiras romanas. Eram muitas fronteiras e com uma dificuldade bem grande para proteger. Por que isso, queridos? Temos que lembrar o seguinte: com o fim da expansão romana, com Roma parando de crescer o seu território, e parando de produzir, diminuindo a quantidade de produtos, tendo crise econômica, começa a ter um problema bastante grave para pagar o soldo dos soldados, para pagar o salário dos soldados. Então, o número de soldados começa a ser reduzido. Muitos homens que eram soldados, lembram da paz romana? Aqueles homens que ficavam controlando cada fronteira, muitos desses que não eram prescindíveis começaram a ser mandados embora. Ao ser mandados embora, o exército romano diminuiu de tamanho. E isso traz duas consequências super sérias. O exército diminuindo de tamanho, esses soldados que antes tinham trabalho, agora não vão ter o que fazer. Aumenta o número de desempregados em Roma. E o exército diminui, ficando uma dificuldade muito grande em proteger as fronteiras romanas. Então, isso tudo gera uma crise muito grande. Não tem gente para trabalhar como escravo, mas tem um monte de desempregados que não tem emprego, porque ninguém tem dinheiro para contratar. Os patrícios romanos passaram séculos tendo escravos. Eles não contrataram essas pessoas para trabalhar em suas terras. Então, a crise econômica está muito séria. Muita gente passando fome, os ricos ficando pobres. Isso acarreta um aumento de impostos, a inflação, a emissão de mais dinheiro e a inflação. Com isso, né, Roma fica num aspecto social todo confuso e todo bagunçado mesmo, né? As tradições começam a se romper, as instituições começam a se romper, as pessoas começam a questionar. Então, com isso, o cristianismo cresce ainda mais. E, um pouquinho mais para frente, quando os povos germânicos começam a invadir Roma, as pessoas desesperadas começam a fugir para o campo, porque as cidades são as primeiras a ser atacadas pelos germânicos.
falar um pouquinho para vocês a respeito do cristianismo. O cristianismo surgiu na província romana da Palestina, região que hoje fica ali a Palestina mesmo e Israel. Jesus Cristo, ele nasceu nesse povo aí, que eram os hebreus. A gente já estudou eles, mas no comecinho do ano, lembram? Né? Os hebreus, que eram um povo monoteísta, primeiro povo monoteísta da história, e Jesus Cristo nasceu aí nesse povo. Gente, eu não vou ficar dando explicação de ensino religioso para vocês, certo? Vamos falar da parte histórica. Jesus, ao pregar os seus ensinamentos, ele acabou sendo considerado subversivo para a época, os hebreus o prenderam e para condená-lo à morte tinha que ser um romano. O governador romano é que deveria fazer essa condenação. Por isso que ele é enviado para o Pôncio Pilatos. Enfim, depois da crucificação de Jesus, os seus discípulos, os seus apóstolos, como são chamados, se espalharam por toda essa região aqui do Império Romano. Cada um foi para um lugar diferente e começou a pregar os ensinamentos de Jesus. Então, esses ensinamentos de que os mansos serão exaltados, os humildes serão exaltados, de que o reino dos céus é para todo mundo, inclusive para os mais pobres. Então, essa nova perspectiva de uma religiosidade que abraçava os mais humildes, abraçava os mais pobres, abraçava os mais sofridos, acabou ganhando corpo muito rapidamente entre as pessoas mais simples do império. Escravos, pobres, foram os primeiros a se converter a essa nova religião. Porém, essa religião ela passou a ser perseguida. Por quê? No início, os romanos acreditavam que o cristianismo fosse uma seita judaica, fosse uma dissidência dentro do judaísmo. Porém, logo eles perceberam que era uma nova religião, uma religião diferente. E por isso, essa religião diferente, que começou com um homem que foi crucificado, gente, a crucificação era uma punição para os piores criminosos de Roma, né? Para bandidos, assaltantes, assassinos. E Jesus foi crucificado. Os hebreus queriam que ele morresse dessa forma horrível. Então, por conta disso, os romanos perceberam que essa nova religião, que começou com esse crucificado, deveria ser criminalizada. Por isso que o cristianismo era perseguido no início. Os seus seguidores dessa nova religião eram considerados criminosos, mesmo sem fazer nada. Certo? Então, para ajudar o Império Romano, o imperador era tratado como um deus. Ele era cultuado, tinha estátuas dele para todo quanto é lado, as pessoas faziam oferendas para as estátuas do imperador, enfim. E os cristãos não faziam isso, os cristãos não adoravam o imperador. Respeitavam ele como uma figura política, obviamente, mas não o adoravam. Eles não se curvavam para as imagens dos deuses pagãos. Eles não faziam oferendas nos templos dos deuses pagãos. Junto a isso, a religião ter começado com um homem que foi crucificado, tudo junto, né, tornou essa religião nova uma religião criminalizada. Por isso, eram mortos nas arenas, eles eram colocados presos em postes dentro das arenas para queimarem vivos, eles eram colocados para ser devorados por animais, eles eram colocados para serem mortos por gladiadores, enfim, todo tipo de martírio foi causado nesses primeiros cristãos. Mas, apesar disso, a religião cresceu. Chegou um momento na história de Roma, ali pelo século III, começo do século IV, que pessoas ricas em Roma se tornaram cristãos. Senadores eram cristãos, patrícios eram cristãos. Essa religião ela cresceu muito mais do que o Império Romano que a perseguia. Então, com todas essas coisas juntas, diminuição de escravos, aumento de desempregados, diminuição do exército, dificuldade em controlar as fronteiras, o cristianismo crescendo cada vez mais,
falta de comida, altíssima inflação, corrupção política, tudo isso junto configurou os aspectos que fizeram com que Roma caísse, com que Roma se desagregasse, com que o Império Romano implodisse. E é isso que a gente vai ver agora. Então, amadinhos, eu falei isso aqui para vocês já, expliquei cada uma dessas coisas. Estou deixando aqui por escrito, porque se vocês quiserem anotar isso, se vocês quiserem copiar isso no caderno de vocês, basta pausar o vídeo aqui e copiar, certo? Então tá ali, né? O fim das conquistas, a diminuição do número de escravos, as coisas são um ciclo, né? Uma coisa puxa a outra. O final das conquistas, o fim das conquistas diminuiu o número de escravos. Isso causou diminuição no abastecimento, causando empobrecimento e fome. Além disso, a diminuição do pagamento dos salários dos soldados, diminuindo o tamanho do exército. Diminuindo o tamanho do exército, ficou mais difícil proteger as fronteiras. Como a crise começou a se arrastar, muitos generais se colocaram no papel de tentar salvar Roma. Isso aumentou a corrupção política. Isso que eu acabei de falar, a desestruturação do exército está intimamente ligada com essa crise econômica. E as fronteiras muito extensas, com pouca gente para defender, prato feito para as invasões. E as invasões dos povos germânicos. Durante muito tempo, o ensino da história chamou essas invasões de invasões bárbaras. Eu mesma, quando eu estudei, aprendi como invasões bárbaras. Hoje em dia, os medievalistas, e eu incluso, eu também sou medievalista, nós trabalhamos com o termo de povos germânicos, invasões germânicas. Vamos ver o porquê disso. Quem eram os bárbaros? O que significa ser um bárbaro? Para os gregos e para os romanos também, porque vocês sabem que os romanos adoravam os gregos e adotaram vários aspectos da sua cultura. Então, para os gregos e para os romanos, bárbaro é todo povo que vivia além dos domínios da sua civilização. Ou seja, todos aqueles, para os gregos, todos aqueles que não fossem gregos eram considerados bárbaros. Para os romanos, como o território romano foi muito maior do que o território grego, todo aquele povo que vivesse fora dos territórios romanos, que não falassem o latim, que não falassem o grego, que tivessem costumes diferentes dos seus, eram chamados de bárbaros. Então, com isso, os beduínos do deserto eram bárbaros, os árabes eram bárbaros, os persas eram bárbaros, os eslavos, que viviam na região ali onde hoje fica a Rússia, a Ucrânia, eram considerados bárbaros. Os hunos, que viviam na região oeste da atual China, eram bárbaros, os celtas eram bárbaros e os germânicos eram bárbaros também. Ou seja, dá para a gente chamar de invasões bárbaras? Até dá, não é errado. Porém, qual desses vários bárbaros invadiram o Império Romano? Os germânicos. Por isso, um termo muito mais correto é invasões germânicas. Se nos exercícios que vocês forem fazer, das apostilas de vocês, lá do Caderno Mais, estiverem falando invasões bárbaras, não está errado. Se tiver escrito invasões germânicas, está mais certo ainda, justamente porque quem invadiu foram povos germânicos. Então aí. Os germânicos viviam nessa região aqui da Germânia. E os eslavos, tátaros, viviam em outras regiões. Os hunos também viviam na região oeste da atual China. Foram esses germânicos que invadiram o território romano. Por isso que invasões germânicas. A grande pergunta é, por que esses povos invadiram o território romano? Então, existem vários motivos, não é apenas uma explicação, não é apenas uma coisa que faz com que esses germânicos invadam o território romano. O primeiro motivo
é que esses povos aqui viviam nessa região onde hoje fica Dinamarca, Alemanha, Áustria, Polônia, Noruega, Finlândia, Suécia. Eles viviam nessa região norte ali da Europa, uma região mais fria, e nessa época do século IV depois de Cristo, essa região estava passando por um período, o clima ficou muito mais gelado do que o normal. Então, as plantações deles foram ficando mais escassas. O problema de granizo ou de muita neve fez com que eles começassem a passar fome e procurassem lugares mais quentes para habitar. E ao procurar lugares mais quentes, eles começaram a migrar aqui para o sul. Vieram justamente parar nas fronteiras romanas. Para piorar a situação, tem um povo que vivia no oeste da atual China, chamados de hunos. Esses hunos eram um povo nômade que vinha, atacava, roubava mulheres para transformar em esposas, crianças para transformar em escravos, matavam os homens, levavam as riquezas e fugiam. Fugiam para onde? Ninguém sabe, porque eles eram nômades. Eles fugiam para qualquer lugar, justamente para poderem ficar protegidos. Então, esses hunos começaram a atacar toda essa região aqui do oeste da Europa. Começaram a atacar os povos germânicos, os povos eslavos, começaram a atacar inclusive Roma. Teve um rei dos hunos chamado Átila. Esse Átila foi inclusive convidado pelo imperador romano para vir conhecer Roma. O imperador, na sua inocência, achou o seguinte, que o Átila, ao conhecer os costumes romanos, ele se encantaria com Roma, se encantaria com a civilização romana e pararia de atacar. O Átila, muito mais esperto, fez todo um papel diplomático, visitou, conheceu tudo, se fez de amigão, justamente para conhecer melhor o inimigo e atacar melhor. Esse Átila, ele foi considerado, ele ganhou um apelido de flagelo de Deus. Tem até um filme sobre ele, se vocês quiserem procurar para assistir, vale a pena, é bem legal. Chama-se Átila ou Uno. Então, esses hunos eles atacavam mesmo e por conta disso forçou os germânicos a virem mais para o sul, procurando abrigo perto das fronteiras romanas. Nesse momento, a gente já conversou. Nesse momento, tinha poucos soldados para defender as fronteiras. Então, o que os romanos fizeram? Foi uma coisa esperta, mas não muito. A longo prazo não foi tão esperto assim. O que os romanos fizeram? Eles permitiram que os germânicos se instalassem na fronteira. Certo? Nessa regiãozinha aqui, os germânicos podiam se instalar com a seguinte condição. Esses germânicos defenderiam essa região, defenderiam a fronteira, enviariam homens para o exército de Roma e protegeriam de qualquer tipo de invasão. Inteligente? Sim. Bacana? Sim também. Porém, conforme o tempo foi passando e a estrutura romana foi ruindo cada vez mais, esse pessoal que se instalou na fronteira ficou pensando que isso era muito pouco. Roma não tinha capacidade para protegê-los, Roma não tinha capacidade para mantê-los ali, então eles acabaram se embrenhando cada vez mais dentro do território romano e acabaram invadindo e tomando conta de tudo mesmo, certo? Pouco antes das invasões germânicas, na época dos hunos, na época que os germânicos estavam se instalando aqui na fronteira e tudo mais, o imperador romano, chamado Constantino, teve uma brilhante ideia. Ele achou que a cidade de Roma era muito desprotegida. Os hunos podiam atacar, os germânicos podiam atacar, então era melhor construir uma nova capital para o império, uma nova Roma. E aí, ele escolheu para ser a nova Roma uma cidadezinha grega que era chamada de Bizâncio, nessa regiãozinha aqui que eu dei o zoom ali para vocês. Certo? A cidadezinha de Bizâncio, então, foi recebida para ser a nova Roma. O imperador Constantino
mandou fortificar as muralhas, construir muralhas novas, construir torres, construir um hipódromo, mandou construir templos religiosos, enfim. Ele fez uma série de reformas na cidade, melhorou a infraestrutura da cidade para ela ser a nova Roma, e a cidade passou a ganhar um apelido de Polis de Constantino. Lembram que Polis é cidade em grego? Então, Polis de Constantino. Com o passar do tempo, essa polis de Constantino passou a ser chamada de Constantinopla, que é hoje em dia a capital da Turquia, a cidade de Istambul. Então, o Constantino mudou a capital para lá e essa cidade passou a ser chamada de Constantinopla. Quem foi o Constantino, então? Constantino foi um imperador romano que governou de 306 a 337 depois de Cristo. Esse imperador, além de mudar a cidade, além de mudar a capital do império, de Roma para Constantinopla, ele também decretou o fim das perseguições religiosas. Isso foi muito importante, gente. O Edito de Milão pôs fim às perseguições ao cristianismo e a toda e qualquer religiosidade dentro do Império Romano. Essa estratégia do Constantino foi extremamente inteligente. Por quê? Num território tão grande, que era o território do Império Romano, existiam culturas muito diferentes ali dentro. Vocês lembram que a gente conversou já a respeito? Os romanos, cada novo lugar conquistado para os romanos, eles permitiam que as pessoas mantivessem a sua religião, os seus costumes, o seu idioma, até mesmo o seu governante. Desde que, claro, eles obedecessem às ordens romanas. Desde que, claro, eles aprendessem pelo menos, né, o básico de latim para poder se comunicar com os romanos, desde que eles mandassem soldados, tributos, impostos para Roma. Certo? Então, quando a gente vê lá na Palestina o rei Herodes mandando Jesus Cristo para ser condenado pelo Pôncio Pilatos, o que é isso? Por que tem rei? Porque esse rei é o governante local. É o governante dos hebreus, mas ele tem que obedecer às ordens de Roma. Por isso que acima desse rei ficava o governador romano. Entendem? Então, Roma fez isso, é uma estratégia muito inteligente, na verdade. As pessoas mantinham seu idioma, mantinham seus costumes, sua religião e tudo mais. Só que, nesse momento, no século IV depois de Cristo, essa grandiosidade cultural passou a ser um problema. Porque as pessoas já eram convertidas ao cristianismo, esse cristianismo ainda era perseguido, os costumes locais deram interpretações diferentes para esse cristianismo, a cultura local passou a ser cada vez mais diferente umas das outras, justamente porque a paz romana já não existia mais, já não tinha mais soldados romanos latinizando cada região. Então, o Império Romano estava se desagregando, ele estava ruindo, ele estava começando a craquelar. E o Constantino percebeu que o único elemento que unia toda essa galera, né, que unia todo esse território tão gigantesco, era justamente o cristianismo. Então, ao acabar com as perseguições, ele utiliza isso como uma estratégia política muito inteligente de agregar o povo romano inteiro em torno de um elemento de coesão. O próprio Constantino se converteu ao cristianismo. Existe uma controvérsia a respeito disso. Ele se converteu no seu leito de morte. Né? Então, alguns dizem que ele se converteu mesmo, alguns dizem que isso é firula dos padres, né? Que ele morreu, e aí eles aproveitaram para dizer que nas últimas palavras ele se converteu. Enfim, de um jeito ou de outro, historicamente, ele é considerado o primeiro imperador a se converter ao cristianismo. Então, a partir dele, vários outros imperadores romanos são cristãos. Então, a partir daí, as perseguições ao cristianismo encerram, volta um único imperador que volta a perseguir, mas depois ele cai e a perseguição termina de vez. Mas, nesse momento aí, o cristianismo passa a ser uma religião aceita dentro do Império Romano. Falar um pouquinho de Constantinopla para vocês, que é importante a gente entender por que o Constantino escolheu esse lugar, por que ele escolheu Bizâncio propriamente dito. Então, Bizâncio fica no Estreito de Bósforo,
região onde hoje fica a Turquia. Hoje em dia essa cidade é a capital da Turquia, Istambul. E essa região, ela é geograficamente protegida. É um lugar muito estratégico, porque é cercado de água. Olha aqui, né? O Estreito de Bósforo, isso aqui é tudo água. Cercado de Bósforo, né? Perdão, cercado de água, e é uma penínsulazinha. Ou seja, o Constantino mandou construir, olha aqui, muralhas de Constantino. Ele mandou construir muralhas aqui, em toda a volta da cidade, em toda a volta tinha muralhas e torres altíssimas. Com exceção do porto. Na região do porto, é uma região que podia entrar com os navios, porém, ladeado por torres altas que poderiam jogar pedras pesadas que quebrassem os navios ou coisas pegando fogo para queimar os navios, ou seja, super bem protegido. Aí, as muralhas do Constantino existem até hoje. É um ponto turístico da cidade de Istambul, essas muralhas. Elas ainda estão lá em pé. Para a gente ter uma ideia do tamanho delas, né, o tamanho do carrinho aqui e o tamanho das muralhas. São grandes, são fortes, super bem protegidas. E o imperador Teodósio? Teodósio ele foi um pouquinho posterior ao Constantino, é outro imperador importante desse período aí. Ele governou de 378 a 395 depois de Cristo, ou seja, um tantinho depois do Constantino, mas no mesmo século ainda. O Teodósio, ele criou um edito também. Assim como Constantino fez o edito de Milão, o Teodósio fez o edito de Tessalônica. Opa, desculpa, errei aqui. Né? O edito de Tessalônica. Queridos, como é que eu faço para eu não me confundir com os dois editos? Dica da prof, do jeito que eu fazia, pode servir para vocês. Para não confundir um com o outro. Teodósio não começa com a letra T, Tessalônica começa com a letra T. Então, o edito do Teodósio é o de Tessalônica. O outro é o do Constantino. É meio bobinho, mas é um jeitinho legal da gente lembrar. Então, o edito de Tessalônica, que o Teodósio escreveu, considerou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. O que isso tem de tão importante? Tem justamente o fato de que, além de não ser perseguido, o cristianismo agora era religião oficial. Ao se tornar religião oficial, toda a estrutura hierárquica do Império Romano é transferido para essa nova religião. Então, a estrutura de dioceses, paróquias, bispados, que a igreja tem, a igreja católica, que foi a primeira igreja cristã, foi herdado do Império Romano. Então, toda essa estrutura de diáconos, padres, bispos, arcebispos, cardeais, tudo isso aí foi herdado dessa estrutura hierárquica do Império Romano. Certo? Por isso que é tão importante. Além disso, o imperador Teodósio resolveu, para tentar melhorar ainda mais a defesa de Roma, porque estava muito difícil, realmente, os hunos estavam invadindo, o tempo todo dando problema nas fronteiras, os germânicos o tempo todo dando problema nas fronteiras. Então, para melhorar a organização disso e a defesa disso, o Teodósio resolveu dividir o império em duas partes. Seriam dois impérios separados agora. Então, após a sua morte, o seu filho Honório herdaria a parte do Ocidente, seria imperador no Ocidente, e o seu filho Arcádio seria imperador no Oriente. Ou seja, seriam dois impérios separados. Então, aqui, né, o Império Romano do Ocidente, que foi herdado pelo Honório, e depois dele por vários outros imperadores. Então, essa região aqui, vermelhinha, Império Romano do Ocidente. E essa outra região aqui, Império Romano do Oriente. Certo? Então, o Império agora virou dois impérios. Não tem mais só um Império Romano a partir do Teodósio. São dois impérios separados. O Império Romano do Ocidente, a capital se manteve em Roma, porém, mais tarde ela mudou para Ravenna. Então, a primeira capital Roma, depois Ravenna, depois volta para Roma. Enfim, e do Oriente, a capital é apenas Constantinopla. Sempre foi Constantinopla e fica sendo Constantinopla até esse império deixar de existir.
Então agora nós precisamos falar de uma coisa bastante importante. O Império Romano do Oriente, por sua capital ser extremamente bem protegida, a gente acabou de ver o mapinha, as muralhas e tudo mais, por essa capital ser extremamente bem protegida, por essa região aqui ser geograficamente distante dos germânicos, essa região foi atacada por bárbaros, hunos? Sim, foi, só que menos, muito menos. Então essa região aqui se manteve por um tempão. Depois que o Império Romano do Ocidente deixa de existir, o Império Romano do Oriente se mantém por mais 1000 anos. Certo? Agora, o Império Romano do Ocidente, não. Os germânicos invadem, entram em toda essa região aqui, se instalam. E essa região, Império Romano do Ocidente, deixa de existir. É o que a gente vai ver agora. Aqui, ó, Império Romano do Oriente, verdinho, todo verdinho, continua sendo uma coisa só. E o Império Romano do Ocidente é todo invadido por povos germânicos e se tornam vários reinos germânicos. Então, o Império Romano do Ocidente deixa de existir em 476 depois de Cristo. Então, em 476 depois de Cristo, a cidade de Roma é invadida por um povo germânico que são os ostrogodos. A gente vai conversar isso na próxima aula, certo? Os ostrogodos invadem Roma. O rei dos ostrogodos, Odoacro, toma o poder e o último imperador romano, o Rômulo Augusto, eles não matam ele porque ele era um menino, né? Mas ele é expulso de Roma. E o que acontece com ele, gente, é um mistério. Historicamente, a gente não sabe o que aconteceu com ele, certo? Então, em 476 depois de Cristo, o último imperador do Império Romano do Ocidente, o Rômulo Augusto, é destronado. E o Império Romano do Ocidente deixa de existir oficialmente. E o que acontece no lugar, o que é instalado, perdão, no lugar, são vários reinos germânicos, conforme o mapa está mostrando aqui, né? Tudo coloridinho, vários reinos germânicos. E o Império Romano do Oriente se mantém por mais quase 1000 anos, até 1453. Certo? Então ele se manteve por mais 1000 anos. Ele só será invadido mais tarde, nessa data aqui, pelos muçulmanos. Mas isso também é um assunto mais para frente. Certinho, queridos? Então, o nosso assunto termina aqui. A nossa prova vem só até esse momento aqui, certo? Qualquer dúvida, mandem para mim, que eu vou estar esperando vocês, disposta a responder com todo amor e carinho, tá bom? Um beijo, amados!